Pecados para a morte. 1 João capítulo 5, versículo 16, João diz que existem pecados que são para a morte. Precisamos entender duas coisas nesse texto. Primeiro, que tipo de pecado João está falando aqui e que tipo de morte. Então fique comigo até o final desse vídeo e assim nós vamos estudar a Bíblia. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, já deixa sua curtida e bora estudar a Bíblia? Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que orem. Mas o que João está falando aqui? Qual é o tipo de pecado que ele está falando? E qual é o tipo de morte? Nós sabemos que existem três tipos de morte relatado na Bíblia. O primeiro tipo de morte é a morte física, é quando a morte chega para o nosso corpo e nós partimos desta vida. Em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou contra Deus, o Senhor disse para Adão: do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e para o pó tornará. Hebreus capítulo 9, versículo 27, Paulo também diz assim que aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, seguindo após isto o juízo. E existe o segundo tipo de morte, que é a morte espiritual. É quando nós estamos afastados de Deus e não temos comunhão com Ele. Mas essa morte aqui é uma morte temporária. Nós vemos essa morte espiritual em Gênesis capítulo 2, versículo 17, quando Deus fala para Adão dizendo assim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia que vocês comerem desta árvore, certamente vocês morrerão. Colossenses capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim: e quando nós estávamos mortos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando os vossos pecados. Essa morte aqui se refere a pessoas que estão na prática do pecado, que não conhecem a Deus. Para Deus, eles estão mortos espiritualmente. Também esse tipo de morte aqui se refere a pessoas que conheceram a Deus e se desviaram da verdade, e agora são apóstatas da fé. Conheceram a verdade, mas agora são opositores à verdade. Mas o que causa a morte espiritual? Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, que quando nós participamos da mesa do Senhor ou da Santa Ceia indignamente, ele diz assim no versículo 30, por causa disso, de participar indignamente da ceia do Senhor, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos são os que dormem. Paulo está falando aqui sobre os que dormem, não é de um sono, e sim da morte espiritual. Outro motivo que causa a morte espiritual é o que Jesus falou em Marcos capítulo 3, versículo 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Olha o que Jesus está dizendo. Existem pessoas que resistem tanto ao Espírito Santo, tanta ação do Espírito Santo, que é de convencer o homem dos seus pecados, que chega a um ponto que o próprio Espírito Santo já não convence o homem do pecado. E ele continua na prática, mesmo ele conhecendo as verdades bíblicas. E isso sim leva à morte espiritual. Mesmo o homem estando vivo na terra, diante de Deus, ele pode estar morto. E o terceiro tipo de morte que a Bíblia fala é a morte eterna, quando as pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre, e a Bíblia diz que ela é a segunda morte. Essa morte eterna aqui é a separação de Deus como resultado da desobediência do homem, ou seja, é irreversível a morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então existem esses três tipos de morte. Agora vamos entender qual é o tipo de pecado que João está falando. João faz distinção aqui entre dois tipos de pecado. O primeiro tipo de pecado é o pecado menos grave, ou seja, aquele pecado que ocorre inconscientemente ou sem a pessoa querer, o que não leva imediatamente à morte espiritual. O apóstolo mesmo diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas o pecado na vida do salvo tem que ser acidente, não pode ser algo voluntário, tem que ser involuntário. E quando nós pecarmos, nós devemos com certeza reparar o nosso erro e também pedir perdão a Deus. E o segundo tipo de pecado que João está falando aqui são pecados para a morte. Mas qual é o tipo de pecado que ele está se referindo aqui? Esse tipo de pecado para a morte aqui são pessoas que deixaram a fé cristã e se apostataram da fé. Ou seja, é uma rebelião deliberada contra Deus e contra a sua palavra. São pessoas que viraram opositores da palavra de Deus, mesmo a conhecendo, mas se aliaram ao poder das trevas e agora combatem as verdades
bíblicas. Paulo diz aos Gálatas que eles caíram da graça, abandonando a Deus e a sua palavra, em Gálatas 5:4. E ele afirma também que eles trocaram a graça de Cristo pelo outro evangelho, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Pedro também diz que alguns deixaram o caminho da verdade e entraram pelo caminho de Balaão, ou seja, são pessoas que amavam honraria, amavam elogios, 2 Pedro capítulo 2, versículo 15. E desse modo também lhe sobreveio aquele provérbio que diz que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou à lama. 2 Pedro 2, 22. Então, o pecado aqui que gera a morte é o pecado de rebelião deliberada contra Deus e contra a sua palavra. Mas é qual o tipo de morte que João está se referindo aqui? Morte espiritual, que vai ter consequência na morte eterna. São pessoas que estão vivas aqui, mas diante de Deus estão mortos, porque se rebelaram contra Deus. Olha o que João está falando aqui: e digo que não ore. Ele não está determinando, está mandando que não ore. É o ponto de vista dele. Por quê? Porque muitas das vezes nós não podemos julgar as pessoas. Nós não sabemos de fato se aquela pessoa está se rebelando contra Deus ou está sendo enganada. Então, por isso, vamos deixar o julgamento para Deus. Vamos deixar que Deus, que conhece o coração do homem, ele venha assim julgar o homem. Então, o pecado que João está dizendo aqui é a rebelião deliberada contra Deus e contra a sua palavra. E o tipo de morte é a morte espiritual, que vai ter consequência na morte eterna. Pessoas que estão vivos, mas estão mortos diante de Deus. Que Deus em Cristo Jesus venha te abençoar. Se você gostou do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Não esquece, se inscreve no nosso canal aí e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor Jesus.